Olá, alunos dos sextos anos, aqui é a professora Elisângela. Vamos dar sequência na apostila nessa semana. Lembrando vocês que essa aula são para os meus sextos anos e para o sexto ano A da professora Aline. Hoje nós damos início ao terceiro bimestre, mas nós ainda continuaremos, na apostila do segundo bimestre, pois nós temos o quarto capítulo ainda para ser trabalhado. E esse quarto capítulo, ele traz como tema o circo. Então, não é um assunto que vocês desconhecem, pois nós já trabalhamos um pouco sobre ele, nos capítulos anteriores. E esse quarto capítulo, ele traz, então, como tema arte circense, o maior espetáculo da Terra. Vocês observam primeiramente uma imagem, é uma litografia colorida representando o circo de Napoleão em Paris, século XIX. Então, vejam como era, o circo em Paris no século XIX, onde o público ficava, como eram as apresentações. Então, é para vocês terem uma ideia. Prepare-se para embarcar no mundo do circo, uma arte muito, mas muito antiga do que você pode imaginar, e que, mesmo em tempos modernos, em que a diversidade de formas de arte e entretenimento é enorme, continua encantando o público. Sua magia remete a algo espetacular e a artistas das mais variadas especialidades, como mágicos, malabaristas, contorcionistas, entre tantos outros. Respeitável público, senhoras e senhores, vamos conhecer o maior espetáculo da Terra. Aí na sequência vocês têm o espaço de diálogo, Eu não falei a página, mas é para vocês estarem seguindo comigo na página 12. Esse espaço de diálogo vocês não vão estar mais respondendo, por quê? Seria mesmo um diálogo entre professores e alunos, onde vocês falariam do que vocês conhecem no circo, se já foram a apresentações. Então, seria um diálogo de sala de aula e nós resolvemos, então, que vocês não precisam mais estar respondendo, ok? Agora, vocês vão na página 13, dando sequência aí na apostila, nós vamos aos objetivos deste capítulo. Então, nós temos aí como objetivo conhecer a história e evolução da arte circense, conhecer o conceito de sonoplastia e sound designer, identificar as diversas formas de produzir sons para compor narrativas, reconhecer o conceito de comédia no teatro. Então, a proposta, deste capítulo é que vocês reflitam sobre a função social do circo por meio de seu trajeto histórico, bem como discutir essa arte. Então, qual é a função histórica, social dele, Ele vem de muito tempo, como eu disse, anteriormente, o circo ele é muito antigo, Ele vem de muito tempo, então qual é a função social dele? Então vamos conhecer. O circo na história. O circo, como conhecemos nos dias de hoje, é diferente de como era no passado. Há registros de que na China antiga surgiram os primeiros equilibristas, acrobatas, contorcionistas e engolidores de fogo, que realizavam suas apresentações para a nobreza. Mas é em Roma que a história começa a se desenhar mais claramente. Construído antes do século 6 a.C., o Circus Maximus, ou Circo Máximo, foi o maior palco de entretenimento por um longo período. Nele eram apresentados ao público jogos, corridas de biga e festivais. Com o passar do tempo, vários incêndios acabaram por comprometer o local. E com a construção de novos espaços, como o Coliseu, o Circo Máximo acabou sendo abandonado. Hoje é um grande parque público no centro de Roma. Aí vocês têm a imagem, A primeira imagem mostra o Circus Maximus, representação das corridas de biga, que ocorriam no Circo Máximo, um espaço ao ar livre, cercado por arquibancadas. Aí embaixo vocês veem a imagem do Coliseu. É um anfiteatro a céu aberto, também construído para entretenimento do povo. Nele ocorriam espetáculos públicos e lutas de gladiadores. Então, para quem já assistiu o filme Gladiador, mostra bem como eram essas lutas.
e essas lutas eram diversão para o público, né? Pessoas morriam, entravam dois homens ou às vezes homens contra animais e alguém tinha que sair morto, e essa era a diversão do público, né? Então eram espetáculos bem diferentes do que nós temos atualmente, né? Então na página 14, vamos na sequência aí. Já na Europa da Idade Média, artistas populares surgiram apresentando suas habilidades em praças e feiras. Esses artistas populares, denominados saltimbancos, realizavam seus espetáculos gratuitamente e de forma improvisada. A integração de saltimbancos em forma de grupos de artistas é chamada de trupe. As trupes passavam de cidade em cidade, montando um palco improvisado, rodeado pelo público que assistia às apresentações de dança, acrobacias e pequenas peças teatrais cômicas. Conexões. No Brasil, o universo dos saltimbancos também foi explorado por diferentes artistas. O cantor e compositor Chico Buarque criou um musical voltado para o público infantil. A inspiração do artista veio da necessidade de criar músicas voltadas para crianças, pelo fato dele próprio ter se tornado pai. O artista inspirou-se em canções italianas compostas a partir do conto Os Músicos de Bremen, dos irmãos Grimm. O conto narra a história de 4 animais cansados que são maltratados por seus donos e partem em busca de seus sonhos de liberdade. A versão de Chico ganhou ainda uma adaptação para o cinema. O filme Os Saltimbancos Trapalhões conta a história de 4 empregados que são explorados pelo dono de um circo. O quarteto faz muito sucesso com o público e, com isso, acaba ganhando a inimizade de um poderoso mágico e do próprio dono do circo. A partir daí, os 4 amigos se unem e decidem se rebelar contra eles. Ao lado, vocês têm aí o cartaz do filme, né? Cartaz do filme Os Saltimbancos Trapalhões, de 1981. Então, todos conhecem os Trapalhões, sabem, né? O quanto eles são engraçados, quanto eles fazem comédia. E eles fizeram aí a versão de Chico, né? Para esse conto dos irmãos Grimm. A estrutura do circo. Você reconheceria um espaço circular coberto e envolto por uma lona que se sustenta em mastros e que é destinado a apresentações, onde o espaço da plateia é composto de cadeiras ou uma arquibancada, certo? Esse espaço remete à descrição de um circo, como conhecemos na atualidade. Aí vocês têm a imagem, a parte externa de um circo, coberto por lona colorida e luzes. É assim que a gente conhece. Mas na página 15, nós vamos ver outro. Essa não é uma regra na qual todas as formas circenses se enquadram. Nem foi assim desde o início, como você viu. Apesar de as artes circenses datarem de muitos séculos, o formato das apresentações e a estrutura que vemos atualmente vem de meados do século XIX. Então, vocês têm aí um picadeiro, parte interna de um circo, onde são feitas apresentações. Então, estudando ao longo dessas páginas, a gente percebe que nem sempre o circo foi nessa cobertura de lona com arquibancadas. A gente viu que lá nos circos máximos, ou então lá, né, no Coliseu, a estrutura não era essa. Então, ele veio aí se modificando ao longo dos anos. Curiosidade. E assim surgiu o picadeiro. Foi por volta de 1768 que o inglês Philip Astley, junto de sua companhia, começou a fazer apresentações de habilidades com cavalos, utilizando uma pista circular. O público ficava ao redor para poder assistir ao espetáculo. Com o sucesso, Astley acrescentou às apresentações números de acrobacia, malabarismo e dança, além de construir um local permanente coberto, em substituição às apresentações ao ar livre. Porém, percebeu-se que o desempenho dos cavalos era mais eficiente no espaço circular,
surgindo com isso o picadeiro, que serve de base até hoje para os artistas fazerem suas apresentações. O uso do espaço circular faz com que os artistas que aguardam a vez de entrar nesse palco fiquem atrás de uma cortina ou painel. Na hora certa, essa cortina se abre e os artistas que vão participar do próximo número entram no picadeiro. Ao lado, vocês veem a imagem de uma apresentação, né, que utilizavam os cavalos, tá bom? A atividade dessa semana que vocês irão realizar, que nós colocamos lá no link, é uma pesquisa, tá? Então, essa semana eu vou pedir um favor para vocês. Eu quero que a partir de agora vocês comecem a colocar um cabeçalho na atividade de vocês, tá bom? Então, antes de responder, vocês vão colocar o nome da escola, a disciplina, professor ou professora, semana de. Então, por que eu tô colocando isso? Porque não serve apenas para minha disciplina, serve para todas as disciplinas, tá bom? E essa semana D, então, vocês vão colocar essa atividade, nessa proposta, é para a semana de 3/8 a 7/8, tá bom? Aí vocês vêm com o nome, número, série e vão colocar a página aonde está a atividade, né? Então, página 15, pesquisa, e aí realizarão a pesquisa. A pesquisa é o seguinte, eu vou ler como nós colocamos lá no link, porque nós simplificamos esse enunciado. No Brasil, por exemplo, é proibida a exploração de animais em circo. Pesquise sobre essa prática em outros países e sobre a lei que veta a exposição de animais em circo. Então, vocês vão estar pesquisando lugares onde o uso de animais é proibido e lugares onde o uso dos animais no circo é liberado. No caso de ser proibido, qual lei que proíbe isso? Então, faça uma pesquisa acerca desse assunto, tá bom? Então, por essa semana é só. Qualquer dúvida, nos chame nos grupos de WhatsApp, que nós estaremos, né, sanando as dúvidas de vocês, tá bom? Por essa semana é só. Um beijão e até a próxima.